eu vou trazer. Nas águas de Afrodite, me banho e me ilumino. Eu nunca estou só, meu brilho é infinito. Toda água lava minha tristeza, toda água lava minha emoção. As águas de Afrodite lavam o meu coração. Boa noite. Boa noite para quem vai chegando. Eu sou uma sereia, meu bem. O canto da sereia, segundo as lendas, tem 2 efeitos: ou hipnotiza ou enlouquece. Fica aí a opção. Boa noite para quem vai chegando. Só esperar a Flávia entrar e a gente começar a nossa live. A água e seus mistérios. A água que é o rio calmo e a água que é o mar revolto. O que tem na água? Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Oi, Nivânia. Oi, Silvia. Só esperando a Flávia entrar pra gente começar. Flávia entrou agora, tá pedindo aqui pra entrar, solicitou pra entrar. Tô só esperando aqui. Não sei se já ganhou algum problema. Um momentinho, pessoal.
Pronto, a Flávia vai falando aqui com ela, vai entrar já. E enquanto isso, eu vou só começar a trazer alguns pontos importantes, pensar sobre o elemento água. Mitologicamente falando, nós temos muitas divindades que estão ligadas, cujo nascimento está no meio aquoso, ou elas reinam sobre as águas. A primeira que me vem é Afrodite. Segundo o mito, apesar de algumas mitologias mudarem sobre quem são os pais de Afrodite, ela nasce das espumas do mar no mar de Chipre. Tanto que muitos dos hinos que são feitos para Afrodite falam que ela reina sobre tudo que circunda a cidade de Chipre. E é interessante pensar que muitas divindades ligadas à água estão ligadas à geração de vida. Vou falar da vida. Pronto, está falando com um problema de conexão, vou dar continuidade aqui. Mas aí, o tema dessa live foi, eu coloquei como dissolver renascimento. A gente vai falar sobre a água, pelo menos na alquimia, existem várias operações alquímicas, vários processos que a alquimia realiza. E um deles é a solútil. Se a gente fosse traduzir para o português, seria algo como dissolver. E aí é um processo alquímico ligado ao elemento água. E quando a gente vai pensar em dissolver, eu vou parar para pensar, por exemplo, nas pedras de gelo, quando derretem, né? Se a gente pegar uma pedra de gelo, pelo menos aqui onde eu moro, é muito quente. E aí quando a gente coloca uma pedra de gelo por um bom tempo, pouco tempo. Oi, amiga. Aqui, peraí. Amiga, eu mandei aqui um... Oi, Nélia, boa noite. Amiga, eu mandei a solicitação para você. Veja se dá certo agora. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pedra de gelo. Se a gente deixar a pedra de gelo fora de um congelador, fora de uma geladeira, enfim, temperatura ambiente, com o passar do tempo ela derrete. Então, quando a gente fala sobre esse processo da água... Opa! Flávia? Aí, agora melhorou! Agora vai fluir mesmo. Amiga, eu só te escuto, não te vejo, tá certo? Eu te Oi? escuto, mas não te vejo. Não sei como é que tá pro pessoal, se estão vendo você. Mas é só pra avisar que eu não estou conseguindo te ver, só te escutar. Eu tô te vendo. Quem tá assistindo, tá conseguindo ver a Flávia também? Deixa eu ver se alguém fala. Eu comecei a introduzir... Deixa eu abrir. Oi? Eu comecei, amiga, falei um pouquinho sobre o nascimento de Afrodite. Falei que é interessante pensar que algumas divindades ligadas à água são divindades também ligadas à geração de vida. E estava falando um pouquinho sobre alquimia com o elemento água, falando especificamente sobre a solútil. Você não tá conseguindo me ver, mas eu tava te escutando. Eu tô mostrando a carta do Ás de Copas com Afrodite no mitológico. Ai, ótimo. Pode traga porque é um roteiro ótimo a gente pegar o naipe de copas do mitológico. Eu tinha separado alguns Ás de Copas, Se que é quiser, meu Ás favorito, na verdade. a gente pode pegar o mito de psique para poder, Ares psique para poder, porque é a narrativa, né, do naipe de copas. Sim, eu tinha até separado isso mesmo. O Oito de Copas. Tô mostrando. Pena que você não tá conseguindo me ver. Que é quando ela tem que descer ao submundo para falar com Perséfone.
E o 9, quando ela volta e está em celebração com Afrodite e Eros, que eu achei que tinha muito a ver com o tema da live. Sim, eu tava começando a falar na questão da alquimia, porque um dos temas da live eu coloquei como dissolver, né? E eu estava explicando que na alquimia a gente vai ter uma das operações alquímicas é a solútil, que é justamente a operação alquímica do elemento água. E eu estava dando o exemplo do cubo de gelo, que depois de um tempo ele começa a derreter. E quando a gente vai falar sobre solútil, de alguma forma a gente está dissolvendo, a gente está derretendo alguma coisa. E aí eu acho que a gente pode começar a entrar no quesito água, emoções e nossa parte mais cristalizada. Essa espécie em água ela é conhecida como solvente universal, né? E acho que intuitivamente a gente procura água para se purificar, né? A gente como brasileiros e com toda a cultura dos povos originários da questão do banho, né? Mas a gente tem muito, até que não é pagão ou bruxo, né? Qualquer coisa fala assim, vou tomar o banho de ervas, vou tomar o banho de mar, o próprio Réveillon brasileiro, né? Todo mundo quer começar o ano purificado, limpo do que aconteceu no ano anterior para entrar de alma renovada no novo ano e todo mundo vai para onde? Geralmente para o mar, tomar banho de mar, sabe? Eu acho que é quase intuitivo esse processo de lidar com a água como um solvente, como um purificador, né? Acho que é até natural na nossa cultura. Até. E assim, eu acho que nesse sentido a gente uma herança, um berço histórico que ajuda muito. Se a gente for para pensar, em solo brasileiro, são as regiões matrizes africanas brasileiras, por exemplo, que Iemanjá é tida como Senhora do Mar. Ela tem o culto dentro, os cultos originários lá na África, ela era Senhora do Rio. E eu acho interessante pensar nisso, o quanto que isso fala muito da nossa marca, enquanto povo brasileiro, dentro desses cultos também. Sim, aqui a gente tem um encontro, né? É muito rico, né? E eu gosto dessa brincadeira de falar que a gente é meio vira-lata, mas é muito rico porque a gente tem a cultura dos povos originários, dos povos que vieram na diáspora africana, trazendo toda a sua cultura, seus orixás, seus deuses, né? E o que veio da Europa também, né? Às vezes, quando eu vejo algumas imagens de Nossa Senhora dos Navegantes, eu vejo arquétipos de outras deuses ali, como Senhora dos Navegantes. Afrodite é uma Senhora dos Navegantes, por exemplo, também, né? E hoje, para se preparar para a live, eu fui olhar a nossa palestra no Simpósio Hecatino, você falando de terra e eu falando de Hecate no elemento água, né? E toda essa possibilidade da água e como na bruxaria às vezes a gente não se encanta primeiro pela água, acho que a gente se encanta primeiro pelo fogo. Mas como a água é rica de possibilidades e de mistérios e como a água permeia esse reino, né? Quando a gente pensa em Hecate, é o reino médio representado pela água. E o reino médio é onde a gente está. E quanto de água a gente tem nesse planeta e quanto de água a gente tem dentro da gente. E sendo o Dia das Crianças, dá para fazer um link interessante, porque a nossa proporção de água é bem maior quando a gente nasce e vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. Então tem um processo aí de crescer, de nasce da água também, né? E como isso funciona dentro do corpo da gente também. É muito rico esse tema, né? Eu sou apaixonada. E aí, eu estava conversando com uma amiga esses dias e eu acho importante falar que, assim, a gente tem muitas divindades, e aí eu falo divindades femininas, deusas, que estão ligadas tanto ao nascimento, elas são geradoras de vida, como elas também estão ligadas à morte. E aí, uma coisa que a gente, antes de preparar essa live, a gente estava conversando sobre o conto da mulher esqueleto, né? E aí, Sim. Eu fui ler, né, o conto. E aí a autora ela traz uma reflexão que eu acho muito válida, que é assim, a gente ainda vilaniza muito, a gente separa o processo da morte e a vida como se fossem coisas opostas.
A gente teme muito. Eu fiz um post recentemente questionando sobre como a nossa cultura, aqui eu falo cultura ocidente, como a gente, mesmo a morte sendo um processo natural, até a gente às vezes brinca dizendo assim, nossa única certeza na vida é que iremos morrer em algum dia. Como ainda assim a gente olha a morte com maus olhos. E como isso dificulta muito quando a gente se depara com ela. Quando, por exemplo, alguém que nós amamos passa esse plano de consciência para o outro. E aí, quando eu penso nessas divindades, eu vou trancar um pouquinho, eu estou falando demais, mas quando eu penso nessas divindades, que elas, ao mesmo tempo que são aquelas que fazem a gente encarnar nesse plano de consciência, também são as divindades ligadas ao processo de desencarne nesse plano de consciência, eu acho interessante pensar que morte e vida não estão tão separadas assim. Eu acho que às vezes a gente demora a cair umas fichas falando de divindades nesse sentido. Porque, assim, uma senhora que é da morte, geralmente as senhoras que estão ligadas à morte estão ligadas à vida. Né? A gente vê isso com Hecate, por exemplo, né? Que está no momento do parto e está no momento da passagem, porque ela também é a senhora do portal. E você atravessa um portal quando você nasce, e você atravessa um portal quando você morre. Enfim, né, se a gente mudar de panteão em um pouco o tema, tipo, quando a gente fala do Ganesha, do Lorde Ganesha, né, o primeiro momento a gente ouve assim, ele remove obstáculos, mas na verdade ele é o senhor dos obstáculos, ele também pode te pôr obstáculos, né? Então, às vezes, a gente esquece isso. Então, se é uma senhora liminal, ela está entre a vida e a morte. Então, esse processo de estar ali nesse ponto, né, é porque a gente tende a querer olhar de um jeito que não doa muito pra gente. E estando no Ocidente, a gente tem uma relação com a morte complicada, né? A gente passou a semana falando em Kali, que é uma deusa ligada à destruição e morte, e a gente falou muito de como a iconografia, para olhar para ela, a gente tem que se despir dos nossos preconceitos de uma cultura abraâmica, né, de religiões abraâmicas, né, que vai ver aquela iconografia como demoníaca. Então, a gente tem que se despir e também tentar ver a morte como aquele povo onde aquela deusa surge e encara a morte. E se a gente vai olhar para aquele povo, eles têm uma crença muito forte em reencarnação. Então, a morte vai ter o peso diferente do que tem para a gente também, né? E falando em emoções, água, eu lembro que acho que foi a Silvia, na primeira live que eu fiz com ela, quando ela perguntou de alguns aspectos de Afrodite, né, de alguns aspectos não tão fofinhos, e eu lembro que eu falei assim, ela tem a ver com água, tem a ver com emoções e sentimentos. Todas as nossas emoções e sentimentos são bonitinhas? São fofinhas? Uhum. Não. Às vezes a gente pega uma palavra e a gente já tem meio aquilo, isso é bom, não. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Ló Serena, com cursos de tarô, né? Olhar aquilo como neutro, olhar o aspecto positivo e o negativo. Então, emoção é emoção. E a gente tem uma gama enorme. E como ela está agindo na gente? Porque quando a gente pensa na raiva e na destruição, que tem a ver com Marte, e não estou saindo do tema, a princípio a gente pensa como negativo. Mas pode ser o impulso, o movimento para você mudar as coisas, para você sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, para você sair da posição de estar de joelhos recebendo pancada. E às vezes a raiva é esse motor. E ainda estamos na água. Às vezes a gente vai pensar na raiva só no fogo, mas esse movimento, a fúria do mar que a gente tem visto muito, né? É um movimento de vamos mudar as coisas, vamos fazer algumas coisas, né? Então, acho que tudo isso está dentro da água. Todos esses impulsos. Ela pode estar parecendo muito tranquila. É engraçado se vocês forem pesquisar tsunami, né? Enquanto tá aquelas ondas enormes lá em cima, embaixo da água é muito tranquilo. Naquele momento que tá aquilo. Então, muitas coisas na água acontecem. Tem uma outra coisa que eu acho importante pensar, que às vezes, como você falou, às vezes a raiva é um movimento de mudança dentro daquele campo.
Se a gente para pensar, por exemplo, quando eu estava falando sobre a solútil, às vezes é uma raiva e pensando ela como uma onda enorme de água, como uma correnteza muito forte. E aí eu penso naquelas usinas de geração de energia hidrelétrica. Ali, para que a energia seja produzida, tem que ser uma correnteza de água forte, movendo as engrenagens, gerando energia. Então, às vezes, são justamente essas águas se mobilizando dentro da gente, de dentro para fora, né, se materializando de emoções para ações, que fazem que realmente a gente dissolva aquele cenário ao nosso redor e mude. Sim. Só uma coisa, você começou a falar da mulher esqueleto, mas a gente não contou o conto da mulher esqueleto, e talvez as pessoas não conheçam. Vamos resumir. Ele é muito famoso pelo livro da Clarissa, do Mulheres que Correm com Lobos. Eu conheci ele também, vi a Palmira falando dele, a Palmira Margarida, no curso de perfumaria, também em outros locais. É um conto que eu gosto muito porque ele é do mesmo povo Inuit do Alasca, que é da onde vem a deusa Sedna também. E, em resumo, vou resumir para não me estender muito, tá? O conto da mulher esqueleto. Você me corrige, tá, Miguel, se eu me perder aqui. Mas é assim, ninguém lembra por quê, mas o pai da mulher esqueleto a joga do penhasco no mar. E aí ela cai na água, os peixes comem seus olhos, comem a sua carne, e fica só o esqueleto e ela arrastada pela correnteza. E um dia, um pescador de um outro clã, de uma outra comunidade, vai pescar nessa baía que é considerada amaldiçoada. E aí, quando ele sente puxar alguma coisa no anzol, ele acha que foi um belo peixe, mas ele tá puxando a mulher esqueleto, que tá totalmente emaranhada ali na linha dele, no anzol. E aí, quando ele puxa e vê o que ele se assusta, e ele vai, começa a remar com o caiaque, mas não vê que ela tá presa no caiaque, ele vai, ele corre, e aí ele volta pro iglu dele, no escurinho, e aí quando ele acende o fogo, a lamparina, ele se vê ali com a mulher esqueleto. E aí aquele susto, imagina. Só que, de repente, ela não tá tão assustadora assim, né? E aí tem algumas versões que ele tem esse momento de candura com aquele esqueleto, que ele vai desenrolando com carinho, desembolando dos ossos dela, e que cobre ela com a pele. E aí, cansado, ele vai dormir. Enquanto ele dorme, ela se aproxima dele, e durante o sono dele escorre uma lágrima, que ela sorve, ela bebe, e é como se ela estivesse bebendo os rios. E ela ouve a batida do coração dele, enfia a mão no peito dele, tira aquele coração e sente aquele ritmo do bater do coração. E naquele bater ela começa a cantar e se refazer e cantar para reconstruir o seu corpo. Tudo que uma mulher precisa, assim que está escrito no livro, né? E vai formando os seus músculos, seus tendões, sua pele, até que ela está reconstruída. No final do processo, ela devolve esse coração ao peito dele, que continua dormindo. Ela canta para ele e eles dormem juntos, né? Esse dormir porque eles se unem. E aí termina a história de que eles ficam juntos, ou vão embora, tem mais variações, que as pessoas acreditam que isso ocorreu e que eles sempre tiveram uma vida boa, bem alimentados, por causa da amizade que ela fez com os seres do fundo do mar. Eu acho esse mito lindo e ele traz muitas reflexões, porque para mim a gente pode se colocar no lugar dos dois. Eu sou a mulher esqueleto e eu sou o pescador. O que aconteceu que fez ela cair, ser jogada na água, já foi esquecido, consumido pelo tempo, como a própria carne dela. Mas o que sobreviveu foi os ossos. E o que é os ossos, né? O que dá estrutura? Não é a nossa ligação com a nossa ancestralidade, né? E aí a gente pensa no pescador cuidando com carinho desse esqueleto. Ela sorvendo, ela ficou na água um tempão e ela sorve uma lágrima.
ela ainda absorve um emocional, um sentir, um sentimento. E o mais lindo é o coração. Ela, nas batidas do coração, nesse fluxo, nesse ritmo de vida, ela entra nesse ritmo, nessa vontade de viver, e ela se refaz, reconstrói, depois dela ter sido só um esqueleto que foi dissolvido na água. E aí eles se unem, e aí a gente tem essa união dos dois, que é muito lindo, né? É quase um casamento alquímico, se a gente